Para julgar o item, resta saber se esse ponto sugerido por ele faz parte dessa reta aqui. E um primeiro teste, já na malandragem, é observar se o ponto médio é o ponto sugerido. Se o ponto sugerido for o ponto médio, você já tem a certeza de que passa na reta. Se não, temos que encontrar a equação dessa reta e verificar se essas coordenadas pertencem a essa equação. Mas primeiramente vamos achar o ponto médio. Lembre comigo, como ele fala que P1 é o ponto de coordenadas, está aqui, 0, está lá no comando da questão, gente. P1 tem coordenadas 0 e 1,6. E o P2 tem coordenadas, também está no comando da questão, menos 0,416 e 1,952. Então vamos lembrar como achar o ponto médio de P1, P2. Se chamarmos esse ponto médio de ponto M, temos que o x desse ponto médio é dado pela média, é o x do P1 mais o x do P2 dividido por 2. O que vai resultar em quê, pessoal? X do P1, 0, somado com x do P2, menos 0,416. Quando somarmos e dividirmos por 2, encontraremos menos 0,208. Certo? Também vamos obter o y do ponto médio da mesma maneira, pegando o y do P1 somado ao y do P2, só que dividido por 2. Olha que tranquilo. Para achar o ponto médio, você faz a média do x e do y. O x do P1, o y do P1, desculpem, está aqui. É 1,6. Somado ao y do P2, está na questão também, 1,952. Isso divide por 2. O que resulta em 1,776. Então, percebam comigo que este ponto médio tem coordenadas menos 0,208, que é a abscissa, e 1,776, que é a ordenada. Notem que é justamente o ponto sugerido na questão. Então, esse ponto, por ser o ponto médio, com certeza pertence à reta mediatriz, e com isso o item está certo. Ok? Muito bem. E P1 tem coordenadas 0 e 1,6. E o P2 tem coordenadas, também está no comando da questão, menos 0,416 e 1,952. Então vamos lembrar como achar o ponto médio de P1, P2. Se chamarmos esse ponto médio de ponto M, temos que o x desse ponto médio é dado pela média, é o x do P1 mais o x do P2 dividido por 2. O que vai resultar em quê, pessoal? X do P1, 0, somado com x do P2, menos 0,416. Quando somarmos e dividirmos por 2, encontraremos menos 0,208. Certo? Também vamos obter o y do ponto médio da mesma maneira, pegando o y do P1 somado ao y do P2, só que dividido por 2. Olha que tranquilo. Para achar o ponto médio, você faz a média do x e do y. O x do P1, o y do P1, desculpem, está aqui. É 1,6. Somado ao y do P2, está na questão também, 1,952. Isso divide por 2. O que resulta em 1,776. Então, percebam comigo que este ponto médio tem coordenadas menos 0,208, que é a abscissa, e 1,776, que é a ordenada. Notem que é justamente o ponto sugerido na questão. Então, esse ponto, por ser o ponto médio, com certeza pertence à reta mediatriz, e com isso o item está certo. Ok? Muito bem. E concluindo, vamos também analisar um item aqui muito interessante que cobrou interpretação do que o texto falava com um pouco de conhecimento de probabilidade. Então, vocês peguem, por favor, agora lá no item 106.
Vou apagar o quadro aqui enquanto chegamos ao item 106. O item 106 traz a seguinte afirmação. Escolhendo-se ao acaso um número natural de 1 a 1000, a probabilidade de ele ser primo é menor que 1/4 da probabilidade de haver pelo menos 2 pessoas que façam aniversário no mesmo mês em uma sala que tenha 6 indivíduos, assumindo-se que não há gêmeos, que o mês tem 30 dias e que as datas de aniversário são equiprováveis. Então, na verdade, o que ele afirma aqui é uma comparação entre uma probabilidade e outra. Logo, vamos ter que fazer o cálculo das duas coisas e fazer essa comparação. Primeiro ele fala, a probabilidade de, escolhendo-se ao acaso um número natural de 1 até 1000, ele ser primo. Então, situação 1, vamos lá. 106, vamos pensar na situação 1. Ok. Estou falando em escolher ao acaso um número de 1 a 1000, certo? Como saber a probabilidade desse número ser primo? Essa é tranquila. Você pega a quantidade de números primos e divide pelo total de números. Mas se você bem observar, essa informação ele deu no texto. Está aqui. Essa informação ele deu no texto. Ele fala aqui no texto, lá na primeira coluna, no terceiro parágrafo, que existem 4 números primos menores que 10, existem apenas 25 menores que 100, que só 168